Boa tarde a todos aí. Esse vídeo aqui é uma continuação do vídeo 163 que eu gravei hoje de manhã. Esse assunto é um assunto bastante complexo e não tem como você fazer tudo de uma vez, e também não consigo fazer num vídeo de 10 minutos. Eu até posso tentar resumir isso em outro momento, né? Mas eu quero só acrescentar algumas observações ao que foi falado no vídeo 163, em alguns pontos que eu passei muito rápido, assim, né? Apesar do vídeo ter 51 minutos. Bom, vamos lá, não vou perder muito tempo, tá? Primeiro, Arthur Koestler. Arthur Koestler escreveu esse livro aqui, ó, Os Khazares, a 13ª tribo e as origens do judaísmo moderno. Tá? Foi escrito por esse cara aqui, que é o Arthur Koestler. Deixa eu ver se tem uma foto dele melhor. Arthur Koestler. É esse cara aqui. Tá? Bom, Arthur Koestler, ele tem uma história bem interessante. Ele foi um dos proeminentes do sionismo, tá? Do movimento sionista, de nacionalista, né, judaico, neo-judaico. Ele é filho de pai húngaro, né? Deixa eu fechar aqui. Filho de pai húngaro e mãe de Viena, ambos judeus. Ele teve que fugir para a Hungria após a queda do governo comunista, né? Refugiado em Viena. Aqui é mais interessante. Aqui daí, bom, aqui conta a história dele, né? Tá na descrição. Não vou ficar lendo tudo para você. Só queria pegar alguns pontos que eu achei mais interessantes aqui. Ele foi filiado ao Partido Comunista aqui, ó. Nesse mesmo ano, ingressou no Partido Comunista na Alemanha, no caso em 1931, né? Ele participou da expedição polar do Conde Zeppelin. Nesse mesmo ano, ingressou no Partido Comunista e depois esteve na União Soviética e em 1936 foi enviado a Madrid para cobrir a Guerra Civil Espanhola. Tá? Ele foi preso por Francisco Franco, né, e condenado à morte, mas ele foi salvo por intervenção inglesa. Os ingleses se esforçaram para salvar Koestler de ser morto por Franco, né, da Segunda Guerra, ou melhor, da Guerra Civil Espanhola, que foi um ditador espanhol, né? Ele criou uma ditadura porque, na verdade, a Espanha teve uma guerra civil entre comunistas e fascistas, e Franco era um fascista, mas como a Alemanha perdeu a guerra, ele mudou o regime dele para uma ditadura para não ficar complicado para o lado dele. Daí durou, assim, muitos anos. Não lembro agora quanto, mas ele ficou muito tempo no poder. Aí... tem uma curiosidade interessante. Em novembro de 1960, Koestler participou de experiências de Timothy Leary com LSD em Harvard. Sabe que Timothy Leary, ele fez experiências... ele era um neurocientista, escritor, né, psicólogo, e ele fez experimentos com LSD na Universidade de Harvard, e o Koestler participou desses experimentos. Ele, inclusive, foi para a casa de Timothy Leary para permanecer até voltar ao normal depois de tomar o LSD. Bom, ele foi casado e ele, na verdade, cometeu uma auto-eutanásia no final da vida dele. Ele escreveu vários livros, várias obras, você pode ver aqui, e a mais conhecida é justamente essa aqui, Os Khazares, a 13ª tribo e as origens do judaísmo moderno. Tá? Aí nós temos Solomon Sand. Esse aqui é mais interessante ainda. Pronuncia-se Solomon Sand. Ele nasceu em Linz, na Áustria, né? Foi um historiador é um historiador, é vivo ainda, israelense, professor emérito de história da Universidade de Tel Aviv, em Israel, e autor do polêmico livro A Invenção do Povo Judeu. Tá? Suas principais áreas de interesse são nacionalismo, história do cinema, história intelectual francesa. Então, assim, os seus pais eram judeus poloneses, né? Sobreviventes do Holocausto, e eram comunistas e anti-imperialistas, e se recusaram a receber compensações da Alemanha após a Segunda Guerra. Tá?
Uh, aqui embaixo aqui tem um resumo da obra dele, A Invenção do Povo Judeu. Vocês podem ler, né? Uma sinopse. E aqui tem uma parte que eu achei bem interessante aqui, ó. Um dos componentes do argumento de Sand é que os judeus que vivem em Israel original não foram exilados após a revolta de Bar Kokhba, né? Que foi uma rebelião de judeus contra o Império Romano que explodiu na Judéia em 132 depois de Cristo. Ele sugeriu que grande parte da população judaica mundial presente dia são indivíduos e grupos que se converteu ao judaísmo em períodos posteriores. Além disso, ele sugere que a história do exílio era um mito promovido pelos primeiros cristãos para recrutar judeus à nova fé. Aí eu ouvi uma palestra dele que ele menciona que ele revirou a enciclopédia, a biblioteca, perdão, lá da universidade, das universidades de Israel, de Jerusalém também, de Tel Aviv. Ele não encontrou livros documentais sobre o exílio, né? Ele comenta isso na palestra dele. A palestra dele é essa daqui, ó, tá? Eu botei ela na descrição para vocês verem, tá? É muito boa a palestra. Ela é um pouco longa, né? 1h24. Eu sugiro que vocês comecem quando tem um senhor que começa a falar no começo ali. Ele fala uns 15 minutos mais ou menos, daí depois ele passa a palavra para o Solomon Sand. Dá para adiantar essa parte, tá? E ele, enfim, ele explica toda a linha dele, como é que ele começou essas pesquisas, né? É bem interessante, o link está na descrição, tá? Então vamos lá. Ele coloca o número de exilados em dezenas de milhares de pessoas no máximo, né? Porque ele argumenta que a maioria dos judeus não foi exilado pelos romanos, foi autorizada a permanecer no país. Ele coloca o número de exilados em dezenas de milhares de pessoas no máximo e ainda não é esse exílio não é o de Êxodo, tá? Perdão, aqui na palestra ele fala sobre o outro exílio. Esse aqui ele está falando sobre esse exílio romano, né? Após uma rebelião, tá? Então é outro exílio. Ele coloca o número de exilados em dezenas de milhares de pessoas no máximo e argumenta ainda que muitos dos judeus convertidos ao Islã após a conquista árabe foram assimilados pelos conquistadores. Lembra que eu mostrei que no vídeo sobre os cripto-judeus que muitos deles se converteram ao Islã e continuaram praticando a religião em segredo, a religião judaica? Então, muitos se converteram ao Islã, né, e na verdade eram judeus, e foram assimilados pelos conquistadores árabes muçulmanos. Assim, ele conclui que os ancestrais dos árabes palestinos eram judeus. E aí a gente... Isso aqui é muito interessante, né? Porque aí você começa a pensar o seguinte... Ele critica muito a questão nacionalista que aconteceu nesse novo período sionista, né? Inclusive, o Yiddish, o idioma que falam em Israel atualmente, é uma mescla de alemão com um pouquinho de hebraico ali, que puxa um pouco para o hebraico, mas na verdade é muito mais alemão que hebraico. E ele faz essa análise, é bem interessante, sabe? Bem interessante. Bom, tô com o telefone aqui, não vou poder atender agora. Mas, basicamente, ele faz uma crítica muito forte ao racismo, né, que vem desse sentimento nacionalista dos judeus. Tá? Deixa eu deixar passando a palestra aqui, eu acho que pode ser importante, que a minha mulher está no hospital lá com a minha filha, então deixa eu deixar rolando uma palestrinha aqui. Bom, se ligar de volta eu atendo, tá? O seguinte, então, vamos lá. Esse aqui é o livro dele, né? Bom, só para concluir o raciocínio, aí ele faz uma crítica que, tipo, muitos dos judeus que atualmente estão em Israel são povos germânicos, inclusive. Eram judeus, tipo, alemães mesmo, assim. E eles pegaram aquele sentimento nacionalista de pós-segunda guerra e transferiram isso para o movimento sionista. Então, isso corrobora com a hipótese que eu tenho falado aqui muito fortemente, já faz um tempo, já falei isso umas 2, 3 vezes, de que esses judeus... Casares, essa linhagem específica que praticava a religião proibida, que fundou os Illuminati, que se infiltrou, né, na maçonaria, como eu vou mostrar aqui daqui a pouco, eles, na verdade, eles arquitetaram a Segunda Guerra Mundial, eles bancaram os dois lados,
que os russos soviéticos eram a maioria judeus, inclusive Genrikh Yagoda, o maior assassino da antiga União Soviética, que era um judeu que matou mais pessoas que Adolf Hitler, né? A gente sabe que aquela cúpula era judaica do comunismo ali, mas era difícil de provar a Alemanha, tirando pelo vínculo de Adolf Hitler com o Barão de Rothschild. Porque, assim, a avó de Adolf Hitler trabalhou na casa do Barão de Rothschild, né? E ela engravidou, e ela foi mandada embora de lá, voltou grávida do pai do Hitler, tá? Tipo assim, ela não estava casada lá, ela estava trabalhando na casa do Barão de Rothschild, então, assim, alguém pegou a empregada, basicamente, né? Ou foi o Barão, ou foi os filhos dele, mas isso faz com que Adolf Hitler tenha, assim, um laço de sangue com o Barão de Rothschild. Isso, inclusive, se você acha lá um parágrafo, se você quiser pesquisar, na página da Wikipedia do Alois Hitler, que fala sobre o esforço de Hitler em tentar matar os caras que sabiam disso depois. Isso aconteceu, né? Era um escândalo, realmente. Então, para a gente dar seguimento, então eu acredito nisso. Eu acredito que esse grupo específico ali, não que todos os judeus sejam coniventes com isso, lógico que não, mas havia uma elite, havia uma certa ramificação ali que praticou religiões ali que não era o judaísmo hebraico, né, aquela coisa das 12 tribos, a lei mosaica, a Torá e tudo mais, e eles partiram para outras práticas ali, e dessas práticas veio a surgir coisas tipo cabulosas na humanidade, como o comunismo, como o nazismo, que eles, através de sociedades secretas, eles difundiram. No caso da Rússia foi mais um movimento revolucionário mesmo, mas na Alemanha, assim, a sociedade secreta, a sociedade Tulo, na verdade, foi a Tulo ou foi a Avril, agora eu não me lembro, foi a sociedade Tulo, que fundou, na verdade, financiou a fundação do Partido dos Trabalhadores Alemães, que viria a se tornar o Partido Nazista. É bem interessante essa história toda aí. Então, vamos lá, vamos voltar, deixa eu acelerar um pouco aqui, porque eu não quero fazer outro vídeo tão longo. Bom, aqui é o livro do Shlomo Sand, né, na verdade, Shlomo Sand, A Invenção do Povo Judeu, né? Essa aqui é a palestra que eu comentei. Ele está falando do exílio, né? Que fui educado numa escola judaica em Londres, passei todos os meus anos em Israel, né? Então, assim, eu vou mostrar 3 israelenses, professores de universidade, ou melhor, um é um jornalista que foi ativo, né? Muito forte, e um askenazita que foi o Arthur Koestler, que eu já mostrei, né? Que ele tinha interesses. Se você ler aqui a história dele, ele foi um ativista sionista, na verdade, tá? Ele foi um ativista sionista. Aqui Shlomo Sand, que foi um professor, né, de história, um historiador da Universidade de Tel Aviv, professor emérito de história, e com o livro A Invenção do Povo Judeu. E aqui nós temos Eran El-Haik, a página, para vocês verem, que a página em inglês tem mais informação. Nascido em 1980 em Israel, é um geneticista e bioinformática israelense-americano. Sua pesquisa usa abordagens computacionais, estatísticas, epidemiológicas e matemáticas em campos como distúrbios complexos, genética populacional, medicina personalizada, evolução molecular, genômica, paleogenômica e epigenética. É um geneticista, tá? Nascido em Israel. Bom, aqui ele também corrobora essa tese dos casários. Aqui nós temos aqui no final uma menção a isso, mas tem várias notícias. Na verdade, a pesquisa do Dr. Eran El-Haik, ela se tornou um dos temas mais pesquisados no mundo em genética, de tão impactante que foi o assunto. E lógico, surgiram muitos que falaram que não, desmentiram e tal, mas porque assim, ele basicamente bateu muito firme nessa tecla de que a maioria dos judeus não tinham desses laços de sangue, né? Principalmente os Askenazes, que ele fala. Ele argumenta por uma origem não levantina, que não foi do Levante, do povo Askenazi, e favorece a hipótese de que eles são mistos irano-turco-eslavo e descendente do sul da Europa. Aqui não fala direto sobre a hipótese dos casários, mas se você pesquisar sobre ele, você vai achar muita informação. Coloca o nome dele, Eran El-Haik, e os casários, você vai achar muita informação. Aí, voltando ao assunto da semente da serpente, só uma observação, tá, pessoal? Eu vi que foi um assunto bastante polêmico. O pessoal não aceitou, né? Eu tive que dar uma resposta aqui no Facebook para uma pessoa que ficou bem nervosa, né? Me marcou lá e tal. Aí eu
eu citei aqui o Targum, né? Eu acho que é Targum Jonathan, se eu não me engano. Do hebraico, plural Targumim, é o nome dado às traduções, paráfrases e comentários em aramaico da Bíblia hebraica, Tanakh, escritas e compiladas em Israel e Babilônia, na época do Segundo Templo até o início da Idade Média, utilizadas para facilitar o entendimento dos judeus que não falavam o hebraico e o aramaico, né? Só para continuar ali. E aqui tem um trecho bem interessante sobre aquilo que eu falei, que é Gênesis 4:1, e Adão conheceu Eva, sua esposa, que estava grávida pelo anjo Samael, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e ele era como os seres celestiais, e não os terrestres. E ela disse, eu adquiri um homem com o anjo do Senhor. Tá? Isso aqui eu esqueci de falar no vídeo anterior, é só um adendo aí, né? A linhagem da serpente é real, tá? Isso aqui, eu tirei só esses 2 parágrafos aqui de um texto, para poder postar aqui. E a linhagem da serpente é real, eles são os que governam os tronos do mundo e que desfilam como presidentes e primeiros ministros, banqueiros, reis, rainha e a realeza do mundo. E isso é fato, tanto que você começa a pesquisar sobre a história dos Illuminati, sempre tem uma questão de laços de sangue, né? Eles sempre priorizam aqueles que têm laços de sangue. Agora, eu queria mostrar para vocês, o que eu ia mostrar mesmo? Puta, saiu daqui o link, mas já achei aqui, tá? Aqui tem esse blog, né? Ele traz várias frases. Não era bem esse que eu queria mostrar. Esse aqui conta a história de como a maçonaria foi fundada pelos judeus como uma instituição cosmopolita. E como eu mostrei em 2 vídeos antes desse, né, no vídeo 162, se não me engano, a religião proibida, na verdade, os fundadores da Ordem dos Illuminati eram judeus, tipo assim, desviados, vamos dizer, que seguiam lá o Sabbatai Zevi e o Jacob Frank, a religião proibida, que era tipo uma religião de orgia, basicamente, né? Deixa eu só achar aqui. Aqui, esse link que eu estava procurando aqui. Inacreditável.com.br, né? É um site. Aqui nós temos, em La Vérité Israélite, um periódico judaico, né? Uma menção aqui. Todo o espírito da maçonaria é o mesmo do judaísmo, em suas crenças mais elementares, suas ideias, sua linguagem e principalmente em sua organização. A esperança que ilumina e suporta a maçonaria é a mesma que ilumina e suporta Israel. Seu remate será esta maravilhosa casa de pregária, da qual Jerusalém será o centro e triunfante símbolo. Aqui uma frase de Rockefeller, né? O mundo está suficientemente preparado para se submeter a um governo mundial. A soberania supranacional de uma elite de intelectuais e de banqueiros mundiais seguramente é preferível à autodeterminação nacional, que é o objetivo da nova ordem mundial, né? Aqui a citação de Rudolf Klein, um judeu e maçom, em Letônia, número 78 de 1928. Nosso rito é judaico, do princípio ao fim. O público deve chegar a uma conclusão, a de que temos conexões atuais com o judaísmo. Isso foi um judeu maçom que falou, né? Aqui tem um panfleto, esse aqui foi um panfleto em cima ali e tal, elaborado pela comunidade judaico-maçônica B'nai B'rith. Não sei se é assim que se pronuncia, B'nai B'rith. É uma ordem com uma estrutura semelhante à da maçonaria, tá? Eles são judeus, né, e tem uma estrutura semelhante à da maçonaria, tá? Viajando na maionese, estou te mostrando as coisas que você provavelmente não sabe, tá? E isso é muito importante, porra. Sabe, a gente está aí, principalmente o cristão que está aí batendo palma para uma nova versão judaica, que na verdade te coloca numa condição legalista e te esquece da liberdade promovida pelo Messias, a liberdade de você seguir no caminho da santidade e da fé, a liberdade de você amar ao próximo sem uma série de doutrinas escrotas ali que tipo, vão te obrigar a viver de uma maneira específica, né? Tanto é que quem trouxe muito essa questão de doutrinas e costumes foi Paulo, né?
porque ele era um fariseu que se converteu ao nazareno, né? Se tornou um judeu nazareno, um seguidor da seita do caminho, como os antigos judeus chamavam ele, os fariseus, né? Então é bem interessante, porque... Mas assim, eu gosto dos ensinos de Paulo, tudo, mas logicamente que quando eu me centro neste grande livro, que está aqui na minha mão aqui agora, que da outra vez eu fui mostrar e não estava comigo, quando eu me centro nesse livro aqui, como Bíblia, a Dake, tá? Que eu gosto da Dake, mas tem outras boas, eu costumo, na verdade, analisar principalmente as palavras do Messias, cara. Pô, tipo assim, legal, os discípulos dele, pô, a gente é discípulo, a gente segue, né, o Messias e tal, só que o mais interessante ali é realmente o que Cristo ensina, que é a lógica, é a matemática de Deus, né, a lógica do mundo sendo consertado de dentro para fora, que é o reino dos céus de dentro para fora, né? Aí os caras começam, tipo, você traz conhecimentos, tá? Agora eu vou entrar no assunto polêmico, você traz conhecimento como a glândula pineal, por exemplo. Certo? A glândula pineal tem um rabino, que eu assisti 3 vídeos dele, eu vou ter que dublar esses vídeos, tá? Que só tinha em inglês, sem legenda, que é Joel David Betzk, que é um rabino que estuda a glândula pineal, e ele faz algumas alegações muito interessantes. Você sabe que Jesus falou que que o reino do céu está dentro de nós. E você sabe que lá em Jeremias, Deus prometeu que na nova aliança, ele iria escrever as suas leis em nossas mentes e em nossos corações. Isso foi repetido em Hebreus, não me lembro o capítulo exato e versículo, mas isso foi repetido em Hebreus, que na nova aliança, Deus escreveria as suas leis em nossas mentes e em nossos corações. E habitarei dentro de você, né? E habitarei dentro de você. Então, assim, é bem interessante que o corpo humano ele tem uma composição muito parecida com a forma como era para ser o tabernáculo, né? O templo e tal. Tipo as costelas, representando os anciões. Ronald Megido faz uma análise bem interessante, uma hora eu vou fazer um vídeo sobre isso. Mas aí você fica sabendo que você tem uma glândula pineal no centro do seu cérebro e ela produz DMT, basicamente. DMT é a substância que é dos sonhos, das visões. É a substância que é liberada quando você está tendo sonhos. Então ela é a sua conexão com o mundo espiritual. E esse rabino, no caso aí, ele fala a mesma coisa. Ele fala, olha, para mim é a forma como você se conecta com o divino, com o mundo, assim, com Deus, né? E se você pegar a palavra do Messias que diz assim, se em teus olhos há luz, todo o teu corpo será luz. Se em teus olhos há trevas, que grande treva será, né? Então, assim, a glândula pineal ela é muito parecida com o olho, na verdade. Ela tem até uma parada ali que parece a retina. É bem interessante essa questão toda. Então, por isso que ela sempre foi chamada de o terceiro olho, né? O olho do mundo espiritual. Aí você fala assim, cara, beleza, o mundo espiritual, ele existe. Você tem uma conexão com o reino dos céus de dentro para fora, certo? Certo. É o que está escrito. Aí você fala, beleza, vamos levar a sério essa parada dessa glândula pineal, já que essa elite sionista Illuminati está enfiando flúor na água aí em doses cavalares para calcificar a nossa glândula, que não deveria ser calcificada. Então, assim, existe um complô aí muito estranho nessa história toda. Aí você pega e traz esse conhecimento, e daí os religiosos, né, assim, que tem assim, um dogma muito forte, um medo, um preconceito com tudo, que eles não conhecem, aí começa a falar, tipo assim, que, pô, você vai ali, sabe? Não, isso aí é coisa do demônio, isso aí é coisa... Pô, cara, você não tem um reino dos céus dentro de você, você não tem que conversar com Deus. Logicamente que a vida flui do nosso coração, mas a mente, escreverei as minhas leis em suas mentes e em seus corações. É isso que está escrito lá em Jeremias 30 e... Agora não me lembro, 33, 31, 33, mas pesquisa ali, escreverei as minhas leis em suas mentes e em seus corações. Naqueles dias, né, falando da nova aliança. Não mais precisará ensinar um ao outro dizendo como me conhecer, pois todos me conhecerão, assim diz o Senhor. Então você pega essa parada toda aí e você fala, pô, existe um mecanismo realmente que está associado a essas experiências espirituais e que, no caso, ele está sendo calcificado de forma intencional por uma elite do mal, né? E nós vamos ignorar isso por preconceito, por medo, porque fulano de tal falou que não, isso aí, blá, 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 blá. Pelo amor de Deus, sabe? Eu acho que a gente tem que investigar e tem que estudar o assunto. Logicamente que sendo uma porta para o mundo espiritual, sendo uma conexão, né? Você
Cara, isso vai acontecer você ativando sua glândula pineal? Não. Você conhecendo sua glândula pineal? Não. Você sabendo que isso existe ou não. Se você se concentrar em coisas ruins, teu corpo todo será trevas. Você vai ser uma merda de uma pessoa, chata pra caralho. E xarope, enchendo o saco de todo mundo, desagradável. Agora, se você se concentrar em coisas boas, em pensamentos bons, amar o teu próximo como a ti mesmo, o maior no reino é aquele que mais serve, que se coloca debaixo. Tipo, a doutrina de Cristo, a matemática de Deus. Imagine todo mundo fazendo isso, do dia para a noite. Meu irmão, acabava os problemas do mundo. Todo mundo vira para o lado, pô, o que tu precisa fazer para melhorar agora? Sabe? O que eu posso fazer? Aí eu não tenho apego já às minhas coisas. Ah, precisa gastar tanto ali para fazer tal coisa. Vamos junto aí, ó. Vamos. Tá todo mundo nessa pegada. Cara, isso é o reino do céu se manifestando na terra. Ele não acontece porque a religião institucionalizada coloca um monte de babaquice na sua cabeça que você simplesmente trava e não flui. A minha vida, assim, ela destrinchou, ela começou realmente a andar para frente, né, no trilho, espiritualmente, quando eu saí um pouco desse engessamento religioso, tá? Mas foi muito importante para mim durante um tempo, para eu sair da escravidão que eu estava, nos apegos materiais, vícios, né? Para eu desenvolver as virtudes, para eu conhecer o evangelho. A religião ela foi muito importante, mas a religião até certo ponto a gente tem que saber distinguir aonde ela está nos libertando e aonde ela está nos aprisionando, porque infelizmente muito dessas religiões que tem hoje no mundo, né, dessas denominações cristãs, evangélicas, tal, mesmo católicas, linhagens católicas, né, mas mesmo o catolicismo como uma denominação, vamos colocar assim, ele te engessa em muitos aspectos, assim, ele te coloca uma série de medos ali. O catolicismo é mais livre, ele não tem muito essa parada assim, né? Só se você for um monge. Mas já no cristianismo protestante, evangélico, existe muito essa questão de doutrinas e costumes em várias denominações, não todas. Então, eu acho que é aí que os líderes religiosos, né, dessa galera, os pastores e tal, eles têm que começar a refletir um pouco nisso. Sabe, uma vez eu fiz uma vivência lá no Mevan de Itajaí, numa escola missionária de adoração prática, e durou 7 dias, foi numa chácara, e a gente fazia umas vivências, tipo assim, ia rolar uma experiência X lá, que ia sair todo mundo na rua para encontrar alguém para falar de Deus para essa pessoa, tipo assim, né, basicamente. Aí, tipo, você tinha que fechar o olho, fazer uma oração, você fechava o olho e você simplesmente esperava. A primeira imagem que viesse na sua cabeça, tipo assim, é a premissa, você saber identificar isso. Então a primeira imagem, tipo, você pediu para Deus, você com fé, você acreditou que você pediu, ele ia te mostrar. Aí você fecha o olho, tipo, então me mostra, Senhor, com quem eu tenho que falar. Eu lembro que veio para mim uma imagem que era tipo um uniforme, assim. Parecia um uniforme de polícia, de bombeiro, era azul, inclusive. Aí eu peguei, aí fomos lá, eu andando e não vi ninguém. A polícia tinha um uniforme de outra cor e tal. Isso era lá em Itajaí. Isso aí era uma galera bem legal, assim. Inclusive veio pastores do mundo inteiro para aprender e eles falavam assim: meu Deus, cara, eu nunca vi nada disso na minha vida inteira como cristão. E realmente eles estavam bem avançados em relação à média, né, dos cristãos tradicionais, assim. E daí, cara, do nada, eu tava num centrão da cidade, assim, e de repente começou a rolar uma parada, uma banda, tá ligado? E era uma banda, tipo, o uniforme que a galera da banda tava usando, eu já tava até desanimando, né? Mas o uniforme que a galera da banda tava usando era exatamente igual ao que tinha vindo na minha mente, quando eu fiz aquela oração, tipo, 1h30 antes. Aí eu falei, pô, é alguém dessa galera. Aí, do nada, tipo assim, aí eu pedi de novo em oração, né, em silêncio, assim, tal, pedi que Deus me mostrasse quem era a pessoa que eu tinha que falar. E, pô, eu morrendo de vergonha, né, não era, tipo, meu forte, assim. Aí eu peguei, aí de repente passou uma pessoa e aquela pessoa meio que brilhou, assim, eu senti que era aquela pessoa, era um cara que passou, né, com uniforme e tudo, e eu chamei o cara, tal. Aí eu só cheguei para ele e contei a verdade. Falei, ó, cara, o negócio é o seguinte, eu tô fazendo um seminário ali na igreja do Mevan. O Mevan era uma igreja que começou como um restaurante que servia comida para moradores de rua. Lá tem muito problema com drogas, porque é uma cidade portuária, então muito forte o crack. Os 3 pastores que fundaram o Mevan eram 3 doidão. Um era viciado em cocaína e traficante, um era viciado em crack e o outro era alcoólatra. Os 3 se converteram
O Luiz Hermínio era o do pó, né? O Luiz Hermínio, ele se converteu depois de muitos anos, daí ele começou a pregar, ele se converteu, parou e começou a pregar nas casas, ele levava a Bíblia, batia lá nas casas e falava, olha, posso te passar uma mensagem? E daí, tipo, começou a fazer isso. E daí mais algumas pessoas se mobilizaram com o tempo, né? Depois que, logicamente, eles se converteram e tiveram uma mudança de vida, né? Daí eles montaram um restaurante que servia comida para moradores de rua. Tipo assim, era um fogão, um barracão abandonado. E hoje, esse restaurante serve 60 ou 70 famílias todos os dias, de graça. Tipo assim, e é a igreja lá que banca. Depois disso, eles fundaram uma chácara de recuperação para dependentes químicos, que era bem grande. E que daí até o governo começou a encher o saco lá, que queria que fizesse do jeito que o governo falava que tinha que ser. Eles tiveram que fechar um tempo essa chácara, que atendia em torno de 70 a 100 pessoas de cada vez. 70 a 100 pessoas menos na rua fumando crack, correndo risco de morte. Certo? E aí o governo foi lá e fez os caras fechar porque tinha umas normazinhas ali que não estavam de acordo com a Anvisa e o caralho. Tá? É por isso que tipo, eu não engulo o governo, cara. Diferente dos judeus, né? Os judeus adoram o governo porque eles não conseguem imaginar tipo, um mundo sem controle, basicamente. Principalmente os judeus que estão na agenda sionista. Tem que ter um controle, tem que ter um poder regulador, basicamente. Mas aí é outra história, né? Então, voltando, né? Aí, depois de um tempo, o Mevan se tornou uma igreja, né? E hoje eles têm 3 a 4 mil membros, numa cidade que tem 100 mil habitantes, tipo assim, cara, tipo, praticamente na verdade, tem 110, 120 mil agora, não sei como é que tá Itajaí no momento, mas eu lembro que na época que eu fiz essa conta, dava entre 3 e 4% da cidade estava congregando nessa igreja. Tipo, e assim, muitas pessoas chegaram ali por causa de familiares que estavam, tipo, nas drogas, e daí foram lá para a chácara, e lá eles conheceram Deus, né? Eu tive uma experiência muito parecida na minha vida, né? Em relação a isso. Então eu sei como o quanto é transformador mesmo o poder do evangelho. E daí, para continuar a história, né? Daí eu achei o cara na rua lá, e cheguei e falei para ele assim, falei, cara, estou fazendo um seminário assim, fiz uma oração e tal, e Deus me mostrou assim, tudo isso que eu contei antes. Aí ele olhou para mim assim, cara, ele ficou assim emocionado mesmo. Ele falou: cara, eu tô meio afastado, eu era da igreja e tal, e eu tô super afastado e tal, tive uns problemas e tal. E ele saiu assim, deu para ver que o cara foi impactado, foi uma coisa simples, sabe? E essas coisas realmente são o que fazem a diferença no mundo. Sabe? Quando a gente não está perdendo tempo com coisa inútil, né? E se focando no que realmente importa, que são as pessoas. Tipo assim, vamos partir do princípio, só uma vez, só para começar, de que nós não somos poeira de estrela, e nós não somos obra do acaso. Vamos tentar acreditar nisso um momento, quem ainda não acredita, de que realmente essa terra ela é o centro de tudo, nós somos realmente especiais, vivendo uma experiência muito importante. Não importa se tem mais de uma ou se não tem, mas vamos dizer que essa experiência que nós temos aqui é a experiência mais importante de todas. Sabe? Que vai determinar o nosso caminho. De acordo com o presente que nós estamos vivendo, a forma como nós estamos vivendo agora. Não tem essa de que amanhã eu dou um jeito e me ajeito. Não, cara, não existe isso, entende? É agora a parada. Só existe o agora, meu. Então, assim, não tem outro jeito, entende? Não tem outro jeito. É se focar, e se a gente começasse a fazer isso, e tipo, isso ia ser o reino do céu estabelecido na terra. Né? Aos poucos, assim, e aos poucos não, de uma vez de preferência. Então isso não acontece por uma série de fatores aí, né? Porque nós somos muito egoístas, os seres humanos, né? Nós, seres humanos, somos muito egoístas. Mas, bom, acho que isso aí eu me alonguei demais de novo, mas vamos ver o que mais que eu tinha para mostrar. Tá, voltando ao assunto, tá, galera? Pô, saindo de um assunto tão bom aí, tem que voltar nesses assuntos pesados aqui. Vamos lá. Tá, esse daqui, essa ordem, no caso, ela tem uma organização, né? O Bnai Brit, que ela é uma organização judaica com uma estrutura muito similar à da maçonaria. E olha quem nós temos aqui, a Angela Merkel. Tá? Sempre tem essa galera que está envolvida. Aí tem mais algumas frases. Rabino Dr. Isaac Wise, The Israelite of America. Tá passando uma moto aí.
A maçonaria é uma instituição judaica, cuja história, quantia, cargos, símbolos e exposição são judaicos, do princípio ao fim. Tá? Bernard Lizard escreveu L'Antisemitisme, o antissemitismo, né, em francês. É certo de que havia judeus na origem da maçonaria. Certos ritos provam que eram judeus cabalísticos. Transactions of Jews Historical Society. As vestimentas usadas pela Grande Loja da Inglaterra são compostas inteiramente de símbolos judaicos. Freemasons Guide, né, o Guia dos Maçons, Nova York, 1901. Os maçons erguem um edifício no qual o Deus de Israel viverá para sempre. An Encyclopedia of Freemasonry, né, Enciclopédia dos Maçons, de 1906. Cada loja é e deve continuar sendo um símbolo do templo judaico. Cada mestre, um representante do rei judeu. Cada maçom, uma personificação do trabalhador judeu. Richard Charlie, em Manual da Maçonaria. A grande loja maçônica dos dias de hoje é completamente judaica. Citação do reverendo McGowan em The Freemason. A maçonaria, em abril de 1930, a maçonaria está fundida na antiga lei de Israel. Esta deu a vida à beleza moral, que forma as bases da maçonaria. Tá? Aqui... Bom... Deveis confiar na raça judaica para dissolver todas as fronteiras, né? Raça judaica, até nem faz muito sentido isso, porque são vários povos, né? É um povo formado de várias raças, grupos étnicos, na verdade é a palavra. O início do rito do mestre se refere a um humilde representante do rei Salomão. O Tributo Judeu, Nova York, 28 de outubro de 1927. A maçonaria está baseada no judaísmo. Se eliminarmos as semelhanças do judaísmo com os ritos maçônicos, o que nos sobrará? Bom, enfim, eu não vou ler, porque olha a quantidade de frases e provas de que realmente é isso aí mesmo, tá? Nessa maçonaria judaica, Bnai Brit é uma loja maçônica onde os gentios não são admitidos, tá? Os gentios não podem participar. É bem interessante aqui, nós temos a Abraham Goldstein, da loja judaico-maçônica, o Bnai Brit, ao lado da então governadora do Rio Grande do Sul, Ieda Crucius, e o prefeito de Porto Alegre, José Fogaça. Galera, mas fica estreito, né? Tá vendo? Agora é o seguinte, sabendo disso, o que você faz? Vamos lá destruir os maçons? Vamos lá quebrar a sinagoga? Lógico que não, né? O que você faz é simplesmente virar as costas e não compactuar mais com sistemas que são coordenados como marionetes por pessoas que fizeram acontecer todas as coisas complicadas do mundo, que acontecem de forma oculta e hierárquica, que nós simplesmente só vemos o resultado depois, como as guerras. Então o que nós temos que fazer, depois de muito pensar, primeiramente, logicamente, acreditar em Deus, primeiramente, tentar fazer o bem, seguir o caminho de Cristo, se corrigir, né, no seu interior, mas além disso, né, como prática de vida na Terra. Aí eu pensei no capitalismo reverso, entende? Aí eu pensei numa forma de sair do sistema. Tipo assim, nós somos escravos desse sistema. Nós temos que pagar a conta de luz por uma empresa que o governo determinou que vai distribuir a luz para você. Né? Não para o teu vizinho que podia ter um monte de painel solar e vender para você por 4 vezes menos. Tipo, isso podia acontecer. O meu vizinho da frente aqui queria montar uma estrutura. Ele ia gastar 35 mil reais e ia poder distribuir para 3, 4 casas. Só que existe uma série de regulamentações que atrapalham, né? Você não pode, por exemplo... Então, assim, aí eu pensei numa forma chamada capitalismo reverso, né? Tem uma playlist no canal só sobre capitalismo reverso, que tem, acho que eu fiz 3 ou 4 vídeos só até agora, mas que basicamente diz o seguinte: toda pessoa é um ser humano livre sobre a Terra. Tá? Eu vou terminar esse vídeo aqui lendo o manifesto do capitalismo reverso, que é o aspecto mais utópico do capitalismo reverso. Ou seja, né, é o aspecto que, tipo assim, é o ideal máximo do capitalismo reverso. Para um dia nós chegarmos lá. Mas até lá, simplesmente você converter o seu dinheiro em liberdade, sabe? Eliminar custos fixos, voltar para a terra,
voltar a viver como os nossos antigos ancestrais, sabe? Como as antigas tribos, se for o caso, ou simplesmente de uma forma mais simples. Bom, o capitalismo reverso é um sistema econômico baseado na soberania individual e familiar, que deve ser conquistada revertendo-se recursos obtidos através do capitalismo em meios para um modo de vida livre de custos fixos mensais. O segundo e terceiro estágio ambicionam a conquista da libertação em relação ao sistema monetário e às determinações institucionais governamentais sobre o indivíduo. Deixa eu voltar aqui. Eu vou mostrar a tela. Depois eu vou fazer um vídeo só sobre o manifesto, tá? Aqui está. Espero que estejam conseguindo ver. Deixa eu ver se está aparecendo. Tá. Toda pessoa é um ser humano livre sobre a terra, detentor de seu corpo, sua vida, suas propriedades, terras e posses, deve respeitar, mediante o princípio da não agressão, estas mesmas liberdades inerentes aos demais indivíduos. Sim, não agressão é um princípio, tá? Não importa o que venham dizer. Estas mesmas liberdades, né? 2. Toda pessoa é livre para produzir sua própria energia e comercializar o excesso. 3. Toda pessoa é livre para obter água de sua propriedade e comercializar o excesso. 4. Toda pessoa é livre para produzir seu próprio alimento e comercializar o excesso. 5. Toda pessoa é livre para fabricar seu próprio combustível e comercializar o excesso, respeitando normas de segurança e qualidade determinadas por certificações participativas. Certificações participativas é quando várias empresas fiscalizam umas às outras, para você não ter que precisar de um órgão regulador. Então, uma cobra a outra para cumprir as regras que elas mesmas estabelecem. Isso funciona muito bem na produção de orgânicos, quando tentaram monopolizar a produção de orgânicos, né, com as grandes empresas que tinham mais dinheiro, excluindo os pequenos produtores. Então, eles mandaram se fuder, basicamente, desculpa a palavra, o selo de qualidade do governo e criaram o seu próprio, chamado certificação participativa, e deu muito certo. 6. Toda pessoa tem o direito de tornar-se livre de custos cíclicos de subsistência, como água, energia, alimentos e combustível, desde que venha a alcançar tal objetivo mediante o próprio esforço de trabalho ou por herança. Este esforço de trabalho pode ser individual, familiar ou cooperativo, e para um fim individual, familiar ou cooperativo. 7. Toda pessoa é livre para escolher a moeda de troca que irá utilizar para comercializar seus produtos e serviços. 8. Toda pessoa é livre para ter e portar armas de fogo, armas para segurança pessoal, familiar ou de outrem. A única justificativa para o uso é a defesa contra violações do princípio da não agressão. 9. Toda pessoa tem o direito de optar entre financiar ou não as instituições governamentais mediante impostos. Toda pessoa tem o direito de optar entre financiar ou não as instituições governamentais mediante impostos. Caso opte por não o fazer, deverá usufruir exclusivamente dos serviços e produtos disponibilizados pela iniciativa privada. 10. Toda pessoa adulta é livre para recusar serviços ou determinações governamentais, como educação pública, vacinação e serviço militar em si ou em seus filhos dependentes. 11. Toda pessoa é livre para não pagar impostos sobre sua terra e propriedades. 12. Toda pessoa é livre por natureza, entendendo por liberdade o direito à própria vida e à propriedade individual total de seus bens, terras e posses, os quais devem ser obtidos mediante meios ilícitos, por meios lícitos, definindo-se por licitude o princípio da não agressão, que é a lei maior, a qual consiste em preservar esta liberdade inerente aos indivíduos que são, em última instância, seres humanos livres sobre a terra. Bom, em primeira mão aí para vocês, eu não ia falar disso hoje, tá? Mas em primeira mão tá aí o Manifesto do Capitalismo Reverso. Isso aqui vai ser difundido. O professor Oswaldo e o Aristóteles, advogado, me ajudaram a formular isso, né? Então agradeço aos dois aí, né? Depois eu vou fazer o vídeo final sobre esse assunto, bem só sobre esse tema. Bom, espero que tenha ficado claro aí, galera, tá? Quando a gente fala algumas coisas aqui, a gente não tá atacando ninguém em específico. Às vezes as pessoas estão presas em ideias que as aprisionam e que acabam aprisionando aqueles que admiram essas pessoas e não percebem isso. Então, assim, eu tô realmente mostrando fundamentos naquilo que eu tô falando, tá? Em todos os assuntos. Todos. Então, é isso aí. Bom, continue acompanhando o canal, vamos ter mais novidades aí.
Saiu uma versão nova aí do hino libertário, né? Aquele que é assim. Depois eu vou postar. Foi o Samuel Benini junto com o Celso Zimon que gravaram. Ficou muito top, né? Bem profissional. O M Veras, do canal M Veras, também fez uma versão, né? Que eu coloquei de introdução em alguns vídeos. Então já tá sendo uma galera tá fazendo essa música aqui, né? Que é assim. Hinos do passado é só questão de estado. Liberdade é teu estado natural. Erros do passado é só questão de estado. Liberdade é meu estado natural. Que é uma alusão às tribos do passado, né? As tribos perdidas que, na verdade, foram dizimadas aí pelos falsos representantes de uma religião que eles, na verdade, usurparam a identidade, assim, e paciência, né? Isso é um fato histórico, não tem como voltar atrás, mas você pode saber da história, se você quiser. Valeu, galera, tá? Chega de falar.